gravando. Como eu disse, criação guiada de telas, a gente vai para o ScreenFlow novamente. Uso de display text, inputs e choice para a gente dar continuidade naquele flowzinho que a gente está construindo. Ligações com variáveis e condições, e vamos inserir também um assignment no final do flow, ao invés de utilizar o create record, tá? E boas práticas dentro do ScreenFlow. Então vamos prosseguir. Quem quiser tirar o print essa hora, vou até tirar um print com a gente aqui do lado da aula e já mandar no grupo, tá? Para eu não esquecer depois. Ó, tem um printzinho aqui, mais ou menos. Quem quiser mostrar a cara aí pra gente já tirar um print maior, aí já 6 horas da manhã, todo mundo com cara inchada, eu mais ainda, eu tô gripado mesmo. Por enquanto, 12 pessoas, 13, 14, 15, ó, a galera tá com coragem hoje de mostrar a cara. Bolívar, Aline, Luiz. Aline, tá escuro aí onde você mora, hein? Ou você tá num quarto escuro? Não, eu tô no carro, eu tô indo no carro. presencial hoje. Ah, é? Por isso que eu tô mostrando a Certo. câmera, porque senão... Show. Aqui o sol já surgiu. Sol com chuva, na verdade. Então vamos lá, ó. Já apareceu, encheu minha tela, vou tirar o print agora. Foi um. Vou passar a tela para ir na outra, porque tem bastante gente hoje, pô. Com câmera ligada, vamos fechar aqui, só um minuto. Ana Cláudia, dá um sorriso aí. Boa. E agora a última telinha, para ver se tem alguém. Ah, Evandro, você só, cara. Beleza, foi. Então, Mentimeter, tá aí o link, tá fixado aqui nos comentários para quem quiser acessar a apresentação. Vamos partir, só para ver se vocês estão logados aí, ó, a palavra do dia, mas nem vou ficar muito tempo no slide não, vai ser só um minutinho para vocês se logarem. Ou utiliza esse código aqui, ou entra direto na apresentação através do link que eu coloquei novamente aqui, tá? Vai aparecer às 7. Aqui a chuva tá intensa. O sol já até sumiu. Foco, flow, vontade, sono. Vou colocar minha palavra aqui para ver se alguém identifica, hein? Coloquei minha palavrinha aí, ó, até tá, mais de uma pessoa colocou, System of a Down, hoje é o show, hein, gente, no Rio. Quem vai aí? Deixa eu tirar o print da nossa palavra do dia e mandar para vocês, e vamos para o conteúdo. Show. Coloquei System of a Down como palavra do dia, alguém mais colocou. Perseverança, aprendizado e sono. Bora! Elementos do Flow. Partindo para os elementos do Flow, esse QR Code é para entrar na apresentação, tá? Mesmo que vocês estavam antes. Os elementos de interação do Flow, vamos repassar aqui. Subflow, que lança um fluxo disponível na organização, um flow disponível, auto-launched flow. Então é aquele elemento que você chama para chamar um subfluxo que não tem trigger embutido. Ou seja, o subflow não vai chamar o record triggered flow, né? Ele vai chamar um auto-launched flow no trigger, tá? Que é o nome do flow que você pode utilizar para acioná-lo. Action, a action tem uma ação específica. Eu só vou repassar aqui, tá, no conteúdo teórico, depois a gente vai para a prática nos principais elementos do ScreenFlow, tá, gente, hoje. Então, a action, dentro dela tem vários elementos que vocês podem utilizar. Por exemplo, o HTTP callout, tem o send e-mail, tem uma pancada de elementos que podem ser utilizados. A gente vai utilizar alguns deles ao decorrer do curso, como o send e-mail,
o HTTP Callout também, que o Jonathan vai dar essa aula. Enfim, a action é bem extensa. Se você baixa um aplicativo em algum lugar, provavelmente vai estar dentro de action se o aplicativo for utilizado através de um flow também, tá? O screen, como vocês já conhecem, é o elemento de tela disponível apenas para screen flows. Você não vai ver mais esse screen em outros flows, tá? O Record Trigger. Eu sempre respondo essa pergunta. Tem como acionar uma tela se eu alterar um registro no Lightning Record Page, por exemplo? Não tem. Tá? Somente se a tela estiver ali ao lado da Lightning Record Page, porque o screen flow não é chamado por outro flow, como o Record Trigger Flow, tá? Só é chamado através de Lightning Record Page, Aura Component, LWC, enfim, a gente vai ver todos os gatilhos que chamam o screen flow. Então, uma tela não pode ser exibida dentro do screen flow. Custom Error Message, isso surgiu no ano passado, é um elemento de erro que você pode utilizar nos flows que não sejam do tipo screen. Ou seja, você pode apresentar uma mensagem de erro durante o flow, dentro de campos, ou no topo da página, ou no footer, tá? Embaixo da página, que ocorreu o erro. Imagina que você está rodando um Record Triggered Flow, você quer apresentar uma mensagem amigável para o usuário, se não aquela unhandled fault, tá? Fault path ali. Então, você pode colocar uma mensagem customizada, por isso do nome Custom Error Message. Então, temos aqui os elementos de lógica. Decision, que avalia um conjunto de condições. Dentro do Decision, você vai ver os caminhos a serem percorridos dentro do flow, dado uma lógica criada por você. Pode ser uma lógica avançada ou uma lógica simples, né? Enfim, depois eu mostro melhor. Aqui está até um exemplo. Verifique se um cliente é elegível para um desconto com base em seu histórico de compras. Imagina se ele não é elegível, então cria uma oportunidade sem o desconto. Se ele é elegível, você já vai atualizar o campo de desconto, 10%, por exemplo, e cria uma oportunidade com desconto já embutido no registro de oportunidade. O assignment, que a gente vai usar hoje também, atribui valores a variáveis que você cria, ou que já estão criadas no seu flow através de outros elementos, tá? Ou mesmo na condição de start como Record Triggered Flow. Aí vai estar disponível a variável record para você utilizar no assignment, tá? Então, por exemplo, atribui um desconto a uma variável com base no tipo de cliente, e aí futuramente você pode utilizar esse assignment que fez dentro de uma variável para elementos de dados. Collection Filter. Quando você tem uma variável de coleção, hoje a gente vai aprender a criar uma variável de coleção, que você filtra os registros contidos nesta variável através das opções de escolha ali, né? Por exemplo, eu quero filtrar os contatos com a letra que iniciam com a letra A. Isso é possível. Pode filtrar as oportunidades que estão não fechadas e ganhas ainda, mas estão além do status draft, por exemplo. Enfim. Collection Sort, como o próprio nome diz, organiza, né, a coleção que você está utilizando e limita o número de dados dentro desta coleção. Vou pegar os top 10 vendedores. Então, você pode utilizar uma variável, pode utilizar, por exemplo, o getRecord lá em cima, utilizar esse getRecord nos users ou nos contatos, enfim, como é que você trabalha dentro da organização, e aí você filtrar, organizar através do volume de vendas da pessoa e filtrar no número 10, tá? Collection Sort. Não é o filter, lembre-se disso. Sort que limita o número de registros que está nessas coleções. Por que você utiliza essas duas aqui, ao invés do get? Lembre, quanto menos elementos rosas vocês tiverem, melhor. Então, se eu fizer um get lá em cima de contatos que eu vou utilizar mais de uma vez, aí eu utilizo o collection filter ou o collection sort para limitar essa variável de coleção que eu vou utilizar em um determinado passo do flow, tá? A gente vai ver alguns exemplos no futuro. Loop. Inicia um caminho de loop para iterar sobre os elementos de uma variável de coleção. Ou seja, você tem várias oportunidades ali dentro dessa variável de coleção. O loop você vai atribuindo um valor específico para cada uma delas
dentro do Flow. E aí depois você trabalha com a variável de coleção para criar ou atualizar os registros da sua organização. Beleza? Mais alguns aqui. O transform, que é um elemento que transforma um certo variável de coleção ou single variable em outra variável, ou seja, mesmo de outro objeto. Um exemplo clássico é, eu vou transformar um lead, um conteúdo de um lead em uma oportunidade sem converter o lead, né? Isso é possível. Ou mesmo um objeto customizado transformar em algum elemento. Eu trabalho numa organização, inclusive, que eles utilizam lá uma web form, né, um formulário na web no site deles para captar informações de potenciais clientes. E não jogam para o lead. Eles jogam para esse objeto customizado, e aí desse objeto customizado, o time de pré-vendas, né, o SDR, trabalha esses elementos e depois utiliza um transform para converter em oportunidade e contato e conta, sem precisar ter que clicar ou criar uma Apex Class ali para mexer no lead, porque o lead a gente não consegue usar o Flow para converter um lead. Isso é importante, tá, gente? E o wait. Wait for conditions, wait for amount of time, e wait until date. Antes a gente só tinha o wait dentro de um monte de condição. Agora a gente tem esses três aí, que pelo próprio nome diz, né? Aguarde alguma condição ser atingida, aguarde um tempo específico, 1 minuto, 2 minutos, um dia, uma semana, enfim, e aguarde até uma certa data. Tá? São 3 outros elementos. Agora, os mais importantes são os mais cautelosos de serem usados, né? São os elementos de dados. Né? Create record, a gente já viu, cria registros ou com base em uma variável que você tem, ou no próprio elemento create record, que você vai criar com as condições específicas, igual a gente fez na aula passada. A gente utilizou algumas condições específicas sem utilizar uma variável antes, né? Get records nada mais é do que uma query para os desenvolvedores aí de SQL, SQL, né? Porque é baseado em objeto do Salesforce, que busca os dados dentro da sua organização. Dados, registros de algum objeto relacionado. Então, sempre o Get Record vai buscar registros de um objeto. Ok? Date atualiza registros. Então, atualiza o status de um caso com base nas informações coletadas de uma tela, por exemplo. Então, você só vai atualizar um registro e não criar novos registros. Delete record, apaga registros específicos. E rollback, volta, reverte uma transação que você tentou executar, ou mesmo se você cria primeiro o registro para pegar alguma informação dele e depois você quer apagar o registro, você utiliza o rollback para não ter que deixar esse registro na sua organização, ok? Mas geralmente é utilizado em caminho de falha, né? Se ocorrer uma falha, rollback, tudo que foi feito antes no seu flow. Dúvidas? Então vamos passando aqui. Screen flows, né? A gente já viu, então hoje eu vou dar uma teoria um pouco maior aqui. Você constrói flows lógicos e iterativos, né? Características, a interação do usuário, ou seja, tem tela, tem ações locais, etapas, escolhas ou múltiplas dinâmicas, não suporta elementos de pausa, porque ele já as telas já se pausam, né? Então, para cada tela você tem uma transação específica. Gatilhos aí, ó, ações de flow, páginas Lightning, tem todos os gatilhos possíveis, componentes personalizados, Aura, Lightning Web Component, botões ou links, orquestração de flows, abas web. Lembra que a orquestração de flow dá para chamar o Screen Flow, não o Record Trigger Flow. Abas web, URL de flows diretos, páginas Visual Force Page, Lightning Out e implementações de Embedded Service, ok? Então vamos para o Screen Flow. Screen Component, que a gente viu, é o componente de tela do nosso Flow. E daqui eu vou deixar para vocês ficarem visualizando e vou compartilhar a minha tela da organização. Bem, ontem o que a gente fez? A gente criou um Screen Flow dentro de um account, né, para preencher o Flow.
primeiro passo que eu quero mostrar, que eu prometi não cumprir, é o pause, né? O pause está aqui. Por que o pause apareceu hoje? Porque eu tinha esquecido um elemento fundamental para habilitar o pause em ScreenFlows, tá, gente? Então, a gente tem aqui o botão de pause, se o usuário está pausando o flow, tá? Ele pode pausar em um determinado... Nessa primeira tela não faz sentido porque ele não preencheu nada. Como eu expliquei, se ele está na próxima tela aqui, preencheu alguma informação, vamos lá, Dirceu... Opa. C... Ah, esqueci o sobrenome do Dirceu. Vou deixar só o C e vou perguntar para ele o e-mail depois, tá? É o Mr. Dirceu aqui. E aí eu posso pausar, ok? Vou pausar aqui e dar o motivo. Esqueci o sobrenome e o e-mail do Dirceu. Beleza. Por isso que eu pausei o meu flow para depois eu continuar. Vê que não tem nada aqui ainda. Então, compartilhando essa tela, como é que deixa possível aquele botãozinho? Você vai em Process Automation, Settings, ok? Process Automation Settings, deixa eu digitar aqui, ó. Este carinha aqui. Você clica em Process Automation Settings. E aqui dentro tem Let Users Pause Flows. Deixa eu aumentar minha tela um pouco. Aqui, ó. Let Users Pause Flows. Ou seja, vai permitir que os usuários pausem os flows. Provavelmente sua organização já esteja habilitada com isso. A minha não estava porque a minha é uma pré-release, tá? Então, let users pause flow e beleza. Depois disso, você vai lá em Save e pronto. Agora sim você vai ter os seus flows pausados. Como que ver a pausa? Bem, Dirceu estava lá. Eu estou aqui preenchendo os dados do Dirceu, mas não tenho como saber onde eu preencho o resto, né? A gente tem algumas opções hoje. Na página Home, vamos lá em Home, eu tenho aqui, ó, Paused Flows. Vou dar um refresh. Tá aqui o flow pausado. Como é que eu fiz isso? Como é que você pode fazer isso? Não vai estar configurado na sua página. Então, vá lá em Edit Home Page. É no Home, tá, gente? De qualquer aplicativo você configura o Home. Não vai estar disponível em outras Lightning Record Pages. Então, Edit Page. Deixa eu aumentar um pouquinho mais. E aí no Edit Page, vou até apagar para vocês verem como faz. Aqui do lado vai ter o Paused Flow Interviews, ou seja, entrevistas de flows pausadas, beleza? Clica, segura e arrasta até onde você quiser na sua tela. Tá? Eu posso deixar aqui, por exemplo, para ficar diferente para vocês verem. E disponibilizar. Aí eu posso utilizar a Lightning Record Page, filtrar ou não, vocês que escolhem aí para quem pode ver, ok? E salvar. Salvei. Beleza, já vai estar lá na minha Lightning Record Page, somente na Home, que tem essa opção, os meus flows pausados. Beleza. Essa é uma opção. Outra opção de visualização, estou mostrando a opção de visualização por enquanto, tá, gente? App, app não. Automation App, tá? Esse é um aplicativo novo, tá em beta tester ainda, mas vocês já podem utilizar. Aqui tem todos os flows que estão na sua organização, tá? Então você pode ir em flows aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Opa. Monitor, quer dizer. All flows interviews. E aqui vai ter o flow pausado, todo ele descrito aqui. Os flows concluídos ou com erros, os flows com erros principalmente estarão aqui também, tá? Se der erro, vai aparecer. Lá no Paused Flows, aquele elemento da home, só vai ter os flows pausados. Aí, se você quiser entrar nessa interview aqui, você clica e aqui tá, ó. Esqueci o e-mail do Dirceu e tudo mais. Beleza? Aqui dentro do Automation App, eu tenho como resumir esse flow, ou seja, dar continuidade clicando em Resume aqui em cima, do lado do direito, tá? Na hora que eu clico aqui, eu vou voltar para a tela do Flow, ele vai lançar uma tela e eu posso completar o sobrenome do Dirceu aqui, beleza? Deixa eu até ver se eu acerto. Chitolina, é isso, Dirceu?
Beleza. E aí eu crio o contato. Mas eu não vou criar agora porque eu quero mostrar como faz lá na home, tá? Vamos no home aqui. Home do Sales, tanto que a home do Automation é diferente do aplicativo Sales. Sales. Eu dei continuidade lá, então não deu. Foi uma falha minha. Eu acho que essa organização está com probleminha. Mas daria para ver ali, tá? Quando você clica em Sales... Deixa eu pausar novamente para a gente mostrar aqui. Dirceu. Pausei. Beleza. Nome do Dirceu incompleto. Para continuar o flow, eu vou em Resume novamente. Vai aparecer a mesma tela e aí sim. Eu deveria ter apertado o pause novamente. Uma vez que eu clico aqui, não tem como... A pausa não continua. Já deu continuidade lá. dirceu@dirceu.com, salutation, mister, e criar. Beleza, meu contato foi criado na conta que eu estava, que é da Reforce Academy, e está aqui o contato do Dirceu, ok? Beleza? Explicado sobre Paused. A outra opção de ver o Paused Flows Interviews, você vai no Setup, digita aqui Paused. Como eu não tenho mais, né, eu dei o resumo em todos, clica aqui. Aqui você vai ver todos os flows com erro e todos os pausados, tá? Então deixa eu só dar um erro em um para demonstrar para vocês aqui, ó. Vou criar uma pausa aqui rapidinho. Aqui e pausar. Teste de classe. Beleza. Vou dar um refresh, né? E aqui está o meu flow pausado, ok? Mesma coisa, né? Aí dá para eu entrar nessa pausa, ele já entra numa página, sai do setup, dando a possibilidade de eu terminar esse flow. E mesmo mudar o owner da entrevista do flow, ou seja, eu quero que outra pessoa continue com esse flow, eu posso mudar o owner e passar para ela continuar essa pausa, para preencher os dados. Aqui, ó. Pronto, pausa concluída. Que tolina, que tolina. Beleza, gente, dúvidas até aqui? Eu nunca soube disso, seu. Bem, hoje... Itália. Aí você pode colocar... Pode sim, você pode pegar todos os interviews de falha, criar um schedule triggered flow e mandar para os usuários, para os owners, que eles têm flows pausados para darem continuidade. Isso utiliza o get, né? Porque ali é dado já, tá? O flow interview é um dado que você encontra no get record, beleza? Criar alerta no Slack, aí você faz uma integração e manda para o Slack. Eu não consegui, devo admitir, integrar o Sales Cloud com o Slack, somente o Service Cloud. Não sei se tem alguma limitação aí, se alguém puder responder. Ou alguém sabe disso? Não. Porque o Service tem uma integração já nativa, né? Aí, para integrar com o Slack usando o Sales, a gente tem que criar toda a Apex que a gente criou, mas eu não queria ter feito isso, mas no Service é bem fácil. Então, vamos lá. O que é? Quem está na tela aqui, olha, nessa tela, a gente vai mostrar o Data Table. É um dos componentes do ScreenFlow que eu mais gosto dentro do Screen Element, tá? Então, vamos lá no nosso ScreenFlow. Um Data Table, como vocês podem ver, eu não vou ler esse slide, só para vocês terem certeza, tudo isso foi retirado do Salesforce Help, para ficar bem claro para vocês. Então, ele tem a opção de trabalhar com variáveis de coleção. Mas no meu flow, eu vou mostrar como a gente cria uma variável de coleção, né? É a coisa mais simples que tem. Vamos lá no Screen Flow que a gente criou, primeiro flow de tela.
continuar com o nosso pensamento aqui. Beleza. Telas de boas-vindas, criar um contato e criar contato. Então, vamos selecionar aqui, olha, antes desse criar contato, eu quero colocar um usuário, fazer uma busca pelos usuários da organização e colocar como um campo da descrição que o usuário tal tem que tomar conta desse contato, por exemplo, na descrição, tá? Só que eu tenho que selecionar um usuário específico, quando eu estou criando um contato, para mandar para ele. Tá? Só um exemplo aqui. Como é que eu faço isso? Eu tenho que fazer um get dos usuários, né? O data component, deixa eu mostrar para você, olha. Data table aqui, component, ele é um componente que você precisa trabalhar com o variável de coleção. Tá vendo? Source collection. Então, antes disso, eu quero mostrar como a gente já cria uma variável de coleção. Vou deixar ativa a minha toolbox aqui, deixa eu dar um zoom na minha tela, antes que vocês reclamem. Beleza. A toolbox ativa para vocês verem como é que vai se comportar aqui do lado, tá? Por enquanto eu só tenho uma record single variable criada, que é o record ID para ser preenchido lá no meu Lightning Record Page. Então vamos conhecer um novo elemento, tela de boas-vindas. Então, criar contato, eu quero fazer um get antes. Lembrando, daria para fazer isso com uma action, uma funcionalidade nova aqui dentro, que é Screen Action, mas eu vou utilizar um elemento get para demonstrar para vocês. Aí no futuro a gente vai otimizando o nosso flow para dispensar o get ali dentro e chamar um subflow, tá? Só para vocês não darem dicas antes aí. Então vamos lá, ó. Um elemento get, primeiro elemento aqui, eu vou fazer get users, tá? Não vou dar nenhuma condição de usuários. Vou colocar aqui pegar todos os users ativos da org. Beleza? Como é que eu faço isso? O get, olha, ele tem essa opção aqui. Você configura o objeto que você vai trabalhar com os registros. Então, no meu caso, é user, ok? Selecionar o objeto user. Essa é uma funcionalidade boa que quando o objeto está aqui e você checa essa checkbox e ele tem algum campo lookup, você pode pegar os elementos. Mas depois eu mostro isso para vocês, tá? Essa é uma novidade que talvez não tenha na organização de vocês, tá? Conditions. Então, para eu pegar somente os ativos, olha, conditions aqui são os campos de relacionamento, lookup que tem dentro do meu objeto, ou master detail relationship, e os campos do meu próprio objeto aqui, tá? O usuário tem bastante campo aqui que vocês nem visualizam lá, mas o que eu quero é ativo, tá? É um boolean, esse check aqui significa que o campo é boolean, né? Equal true, né? Você pode utilizar a global constant aqui, ou você pode escrever true aqui, tá? Que vai dar no mesmo, a saída é a mesma, ok? Somente isso. Posso ordenar o meu... Vou até passar a apresentação lá para vocês ficarem só um segundinho, gente. Voltar aqui para o get record. Então, eu posso ordenar os registros de alguma maneira. Como eu não vou trabalhar com isso agora, eu não precisaria. Mas eu posso, por exemplo, ordenar de forma ascendente com base no campo first name. Tá? First name. Então, vai ser organizado, ou seja, da letra A até a letra Z, vai crescendo. Se fosse ascendente em número, seria do 0 até para frente, por exemplo, tá? De forma descendente ou não organizado, beleza? Nesse caso, eu não preciso ordenar os meus campos. E aqui é que está o X da questão, olha. Uma vez salvo, eu vou tirar daqui, olha, user from get users. Olha onde está essa variável que está sendo criada. Ele cria automaticamente uma variável para cada elemento de tela rosa de get, do get, basicamente, tá? Então tá aqui.
Só que eu quero uma variável de coleção, ou seja, eu não quero pegar somente um usuário. Aqui está checado como pegar somente um usuário, o primeiro registro dessa coleção aqui, tá? Como não está ordenado, eu não sei nem qual que ele vai pegar, tá? Pegar todos os registros até um limite definido, ou seja, pegar no máximo 2 registros. Essa é uma funcionalidade que foi disponibilizada na Winter. Então, posso já... funciona como sort element, né? Mas o sort tem a vantagem maior que você não limita já o get aqui. Aqui no get você vai limitar. Se você for utilizar o get somente uma vez, né, aí você não precisa limitar. E all record, ou seja, todos os registros que atinjam a condição filtrada aqui no meu flow. É isso que eu vou fazer, tá? No How to Store Record Data, eu tenho vai armazenar automaticamente todos os campos em uma variável já pré-definida pelo flow. Então, todos os campos podem ser acessados através da variável global record. Eu posso escolher os campos que eu quero armazenar, por exemplo, eu quero só o ID, first name e last name. Por exemplo. Ele vai armazenar somente isso na sua variável de coleção para cada registro, não vai ficar ocupando muito espaço no seu flow e nem consumindo muito tempo da sua organização. Isso é muito bom. E aí o próprio Salesforce vai armazenar essa variável em uma variável específica, esse campo de cada registro uma variável específica. Ou você escolhe a variável que você vai armazenar cada um, tá? Então, todos os registros eu posso colocar numa variável de coleção. E é isso que eu quero mostrar. Olha, uma variável de coleção eu vou colocar aqui, desculpa, variável, tá? Como é que eu crio uma variável? Uma variável, records from get, por exemplo. Tipo, eu vou colocar tipo record para armazenar tudo, né? Record. E aqui do lado, olha, eu permito armazenar todos os elementos, todos os registros nessa variável. Então, múltiplos registros, quer dizer. Então, não vai ser single variable. Na hora que eu checo essa caixinha aqui, o flow deixa de criar aquela variável simples aqui do lado esquerdo, tá vendo? Do get, e utiliza somente essa variável que eu estou criando aqui. Como o registro é user, vai ser, como o objeto é user, eu vou checar o objeto, beleza? Available for input or output eu não preciso nesse momento, e done. O que ele vai fazer? Ao invés de criar uma variável de coleção para o meu elemento get, ele vai utilizar uma variável que eu criei propriamente dita, tá? Ok? E aí, os campos que eu quero dentro desta variável. Como eu falei lá, a gente pode colocar mais um, country e assim por diante, ok? Então, eu vou deixar isso aqui acontecer, olha, first name, last name, country, vamos colocar mais um aqui, o e-mail, por exemplo, do usuário, beleza? Criei, para fechar, tá fechado, minha variável está sendo armazenada ali. Poucas pessoas fazem esse passo, o último passo que eu fiz aqui, porque geralmente utiliza-se pegar todos os registros e deixar o Salesforce fazer o resto e ele vai criar uma variável específica, tá? Beleza? Ou este daqui. Eu vou deixar o que eu coloquei para uma variável de coleção para a gente ver como funciona, tá? Ok. E agora, gente, eu vou lá no meu criar contato e vou selecionar um usuário para ficar relacionado nesse contato. Mas antes disso, eu deveria fazer outro passo, mas eu já quero mostrar a tabelinha para vocês. Olha aqui. Vou puxar o Data Table aqui para dentro. Vou colocar como último item. E dentro do Data Table... Guilherme, Oi. posso tirar uma dúvida? Sim, pode. Qual que é a melhor prática ali? É tu criar uma variável ou tu deixar que o sistema crie? Ou tanto faz? Eu prefiro criar uma variável com os campos, que aí eu já vou saber, porque quando você deixa o sistema criar,
ele vai dar o mesmo... Se você tem mais de um get no mesmo... que seja em outros objetos, você vai ter um monte de variável nomeada get, tal, from, e fica difícil você visualizar isso depois. Se você já nomear com uma nomenclatura que você utiliza, fica mais fácil você identificar. Essa é a minha única consideração quanto a isso. Eu utilizava variável que o Flow cria, mas eu passei a ter problemas com vários elementos get, né? Porque fica criando aquele monte de variável com a mesma... O início é o mesmo do nome, né? E aí fica difícil identificar. Tá, obrigado. Mas para iniciante eu deixaria o Flow criar, e se o Flow for pequeno para você não perder tempo, já deixa criado, né? Beleza? Lista de uso. O Salesforce engana a gente, né? Muitas vezes, a maioria das vezes, o primeiro campo é o label, né? O primeiro a ser preenchido é o label. E ele dá o API name automaticamente. Aqui não, você tem que preencher o API name e depois o label. E o API name não é preenchido automaticamente. Enfim, né, gente? Vou utilizar. Então, para criar uma data table, eu quero exibir os dados para quem está criando, tá? Os usuários. Vou utilizar uma telinha aqui, ó. User label has table, ok? E a source collection é a variável de coleção que eu vou utilizar, que é aquela lá que eu criei, ó. Records from get, tá? De user, ok? Posso utilizar o show search bar, que aí habilita uma barra de pesquisa aqui para os registros contidos nessa tabela, ok? E agora eu tenho que configurar, tá? O que eu tenho que selecionar? Uma ou mais ou somente visualização? O usuário só vai ver uma lista dos usuários ou vai selecionar algum? Eu quero que selecione um, aí vai selecionar um. Quando ele seleciona um, vai ser criada uma variável simples lá para você utilizar essa variável simples, tá? Ok? Posso obrigar... e quando é múltiplo, obviamente, vai ser uma múltipla seleção. E aí eu posso determinar, ó, seleção mínima é uma e no máximo 3, por exemplo. E aí é uma variável de coleção do tamanho 3, tá? Beleza? Vou deixar uma single aqui. Qual o recurso? Não preciso definir primeiro, porque eu não quero. Eu poderia colocar, eu quero que selecionar o Guilherme, armazenar o Guilherme nessa variável de seleção e deixar ele como padrão. Mas nesse caso eu quero que o usuário selecione, tá? Require user to make a selection. E aqui, olha, obrigatoriamente, gente, eu tenho que configurar as colunas, senão nada vai aparecer aqui. Não esqueçam disso. Coluna, nova coluna aqui. Eu vou colocar first name, que já está lá no meu user. Customizar a label, ou seja, a coluna, qual a nomenclatura da coluna. Primeiro nome. Vou adicionar outra, clique em done, porque se você não clicar, não vai salvar a coluna, e a coluna já aparece aqui, tá? Primeiro nome, vou colocar somente o e-mail aqui, tá? E-mail. Vou deixar padrão, não vou utilizar custom. E wrap and clip text é se quebra o texto ou corta o texto, tá? Se o nome é maior aqui, se tivesse muitas colunas, ia aparecer primeiro, por exemplo, ou primeiro nome quebrado, ok? Ok. Aqui dentro, em todos os componentes do Screen Element, né, você pode configurar a visualização. Quando vai exibir esse display aqui, ou quando as condições forem atingidas. É como se fossem as condições de um elemento de decisão e tudo mais. Tá? Mas nesse caso eu sempre vou exibir. Então a gente tem as condições and, todas as condições que eu mencionar aqui devem ser atingidas ao mesmo tempo. Or, uma das condições que eu colocar são selecionadas. E quando uma lógica é atingida, é quando você determina a condição 1 e 2 ou 3, por exemplo, das condições que você colocou, beleza? A gente vai trabalhar com isso na frente, tá? Validate Input e Advanced eu vou mostrar depois, para não perdermos o tempo aqui. Beleza, ó. Pedir para o usuário selecionar um campo ali, né? Um usuário. Beleza. Agora, vou salvar como uma nova versão
Ó, nova versão, então 5 do 8 aqui, na verdade Brasil, né? 8 do 5 de 25, eu fiz uma alteração, criei data table no screen element. Eu faço isso para todos os flows. Lembra que eu coloquei boas práticas? Sempre quando vocês criarem uma nova versão do seu flow, coloque a data, ou mesmo se você tem mais de um admin na sua organização, coloque as duas primeiras iniciais, por exemplo. Em 8 do 5, Guilherme Dornelas criou, aí coloca a terceira pessoa que seja, né? Criou data table no screen element, beleza? Aí o usuário, próximo usuário, 8 do 5, Guilherme atualizou esse flow e adicionou o elemento tal, beleza? Isso eu sempre faço. Então vamos depurar o nosso flow, depurar, para ver essa data table em funcionamento. Eu habilitei, deixa eu selecionar Reforce Academy aqui, eu habilitei os usuários para rodar como outro usuário, mas eu não vou fazer isso agora. Primeiro step, próxima tela. Beleza? E aqui está a data table. Olha, são todos os usuários que estão na minha organização como ativos, tá? Então não tenho nenhum, somente os básicos da organização, o Guilherme, Automator, Integration, beleza? Eu falei, descrição. Então, esse cara aqui, cara que eu selecionar vai ser o admin da minha... O admin não, desculpa. O owner do contato que foi criado, ok? Isso é muito comum quando você transforma um registro em outro, passa do time de pré-vendas para o time de vendas, por exemplo, quando uma oportunidade for criada, você muda o owner para não ficar o mesmo owner que criou o contato, né? Isso é extremamente comum. Então vamos lá na nossa tela. Por enquanto, aquela telinha ali só está selecionando. O que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que criar o meu contato e mudar o owner de acordo com aquela seleção da tela. Eu vou fazer um assignment ao invés do create records, tá? Eu vou fazer tudo isso aqui num assignment, tá? Então vamos lá. O assignment vai funcionar como? Assignment é um elemento de lógica, vai ser o nosso primeiro elemento de lógica do flow. Definir, né? Vou colocar em português. Definir variáveis do contato. Só alterar o nome. Então, este assignment define os campos do registro de usuário a ser criado. Trem. Beleza. E aqui o assignment vai ser o mesmo jeitinho lá do create record, tá? Eu vou definir as variáveis. A única que eu não preciso definir, se essa variável aqui vai ser utilizada lá no create, é o ID do usuário ser criado, o contato ser criado, porque vai ser dado quando criado, ok? Então vamos lá. O que eu preciso fazer primeiro? Como eu estou definindo uma variável para ser preenchida, eu vou criar meu recurso do tipo variável, né? Eu vou preencher uma variável a ser criada no contato, tá? Então eu vou criar um novo recurso, variável var record contato. Ou seja, este é o contato a ser criado, variável antes de criar. Beleza? Data type, para quem não sabe, é o record, porque eu vou criar um registro aqui dentro, não, mesmo que não seja registro, do tipo contato. Ok? Não vou permitir múltiplos, porque eu só vou criar um contato ali no meu create record, tá? E done. Ok, agora sim eu posso preencher a variável. Como é que eu preencho? Olha, a record variable vai estar aqui. Lembra que essa daqui é a da conta que eu busquei, tá? Var record contato é o contato que eu vou criar. Então vamos lá, record contact. E aí, quando você seleciona o record contact, ele vai já entrar nos campos do contato, tá? Então vamos definir primeiro o account ID, que é o nome propriamente dito, record ID, ou você deixa somente a variável selecionada, account ID, ok?
Então, esse account ID. var record contato first name, que vai ser o nome dado no meu elemento de tela criar contato. Então, primeiro nome. O outro, var record contact last name, né? Last name vai ser igual ao valor preenchido pelo usuário do último nome, sobrenome. Agora, novamente, var record contact e-mail, né? Não, e-mail não, a gente utiliza... um e-mail. E-mail. Criar contato. E-mail. Value. Valor que está dentro do e-mail, tá? var record contact. Qual outra mais? Salutation, né? Salutation. Salutation, que foi definido no meu elemento de tela também. O salutation. E, por fim, o owner do var record contact que eu vou criar. Tá vendo o owner ID aqui? Vai ser igual o usuário selecionado no meu elemento de tela naquela lista de usuários. Data table vai listar o usuário. Ó, quando eu clico aqui, aqui está o X da questão. Vai ser o first selected raw, tá? Ou selected raws. Mas nesse caso aqui eu vou utilizar o first porque eu só vou selecionar um, né? Desculpa. E aí, esse usuário, eu posso utilizar o quê? O ID dele, tá? User ID. Cadê o user ID? User ID, beleza? Eu geralmente faço isso. Se você está utilizando uma variável de coleção, aí todos os usuários selecionados, tá? Beleza? Dúvidas aqui, gente? E agora? Sem fazer o update ou o create, você vai só com assignment você vai conseguir fazer o DBL. Não, né? Aí eu vou. Esse é o passo que eu vou mudar. No create record, no criar contato, eu vou apagar isso aqui tudo, tá? Para utilizar a mesma condição. E ao invés de eu apagar, eu poderia selecionar aqui from a record variable, que eu acabei de criar ali em cima. E aí eu seleciono o var record contact que foi preenchido no assignment. Aí sim eu vou criar o contato. Então eu vou até criar o contato com base na variável var record contato. Beleza? Então eu estou criando um contato com base nessa variável que eu acabei de criar. Uma funcionalidade que eu vou mostrar depois é o update existing record, mas eu quero mostrar o update element primeiro antes de utilizar essa. Então vamos testar o nosso flow, vamos depurar ele, como é que ficaria, né? E aliás, essa funcionalidade é muito boa. Demais. É uma novidade também, né? Então, olha, vamos para a Reforce Academy, vamos criar um contato aqui rapidamente, que é o último passo do nosso flow. Guilherme. Opa, vamos colocar aqui Fernando de Noronha. Tá mostrando? Tá? Eu não ouvi aí, alguém tá falando? Tá mostrando? Como é? Alguém tá... O Dirceu, ele tá tentando falar alguma coisa, mas não tá saindo nada, Dirceu. Eu disse que se não tá mostrando. Não tô mostrando? Vê se é a conexão de seu, eu acho. Eu acho que é a sua conexão aí. Vou dar prosseguimento que eu tenho que finalizar, tá, gente? Então, ó, o usuário aqui vai ser o owner do contato a ser criado. Então, eu vou selecionar o pulled org aqui, tá? Criar contato. E aí, criou o contato e o owner vai ser esse, beleza? Beleza, mas eu quero testar isso ao vivo lá para mostrar para vocês. Então, activate the flow, a versão 4 do meu flow. Você, depois de ativar uma nova versão, não precisa atualizar lá na telinha da conta para uma nova versão, não. Tá? Você chamou o flow porque você chama pelo flow e não pela versão dele. Ele vai chamar, porque na nomenclatura do flow, ele chama a última versão ativa, tá? Beleza?
Aqui está primeiro flow de tela, próxima tela. Ó, a lista de usuários vai estar aqui. Colocar sei lá. D e Mr. Colocar como integration user vai ser o Alder. Criar contato. Foi criado contato. O sei lá está aqui. Vamos lá em details do sei lá. E aí, ó, contact owner está aqui como integration user e não como eu que criei como os outros. Essa é a grande diferença. Por exemplo, o Ricardo Dornelas fui eu que criei e o owner sou eu, tá? Beleza? Acho que deu tempo de eu falar o que eu gostaria aqui, gente. Alguma dúvida? Ricardo, só uma dúvida aqui. Qual é o seu padrão para uma variável de coleção de registros? De registro de coleção. Qual o meu padrão do quê? De uma variável de registro de coleção. Uma variável de coleção de registros. Pronto. Certo. A nomenclatura dele ou de seu? Tipo... A nomenclatura eu geralmente dou como, por exemplo, var, que é variável, né? Call ou single, SGL. Eu utilizo essa nomenclatura para iniciar a nomenclatura da variável, que aí eu vou saber, ó, essa variável de coleção, var call, aí eu nomeio, né? Record, contact, record user e tal. Var single, record, e assim por diante. É assim que eu uso. Não sei se é isso que você perguntou. É isso que eu perguntei, porque eu vi que você colocando recorde. Assim, ó, var single record contact, por exemplo. Digitei aí. Que aí eu já, nas primeiras letras, eu já sei o que é registro single e coleção.